Vamos lá, Ibovespa hoje, quinta-feira, dia 19 de maio, fechou em queda, mais um candle vermelho, né? 5 seguidos, sem conseguir fechar em candle azul. Testou o suporte deixado ali no 49.900, chegou a fazer uma mínima no 49.580, mas subiu, deixando uma pequena sombra inferior, quase formando um martelo. Se essa sombra fosse um pouquinho maior, não tivesse subindo um pouquinho mais, a gente teria um candle mais claro de retomada de alta, mas não aconteceu. Então ainda fica aí a dúvida para amanhã. A gente precisa de um fechamento acima dos 50,557 para gerar esse padrão de retomada de alta, provavelmente buscando 52,5 na média de 21 ou o topo em 55. Entretanto, se perder o 49.588, vai favorecer o teste do fundo em média de 200 na região entre 47.800 até o 46.500. IFR ainda está na descendente, o volume está fraco, então não reforça tanto assim a tendência de baixa, essa movimentação de volume. Vamos acompanhar aí nos próximos dias como é que vai se comportar o Ibov, principalmente amanhã, né? Se amanhã fechar em alta, pode ser um bom sinal de retomada no movimento. Em relação aos destaques das blue chips, começando aí com Petrobras, PTR4 teve uma queda de 3,86%. A Petrobras perdeu aquela mínima de 8,84, mas fechou um pouquinho acima, ou seja, deixando sombra, parecido também com o martelinho de alta. O ideal agora é que ela volte a fechar acima dos R$ 9,00, ficou bem perto disso, para uma retomada altista. Mas, se voltar a perder o 8,84, provavelmente vai acelerar quedas em direção à média de 200, ou um fechamento de gap em torno dos 8, 7,85. Então, para Petro também um dia importante amanhã, fechando acima de 9,25, padrão de retomada altista, abaixo do 8,89, 8,84 teria um padrão de quedas. Então, dia importante para Petro amanhã também. Falando um pouco da Vale, Vale 5 acompanhou minério externo também caindo bastante. A Vale fechou com uma queda de 1%. Teve um dia com gap de baixa na abertura, abaixo da média de 200, sinalizando reversão da tendência de longo prazo de alta para baixa. Já vem formando topos e fundos descendentes, mas fechou com um candle de possível reversão também, a exemplo da Bolsa, do Bovespa e da Petrobras. Aonde um fechamento acima, aqui seria 11,90, só que a gente vai usar a média de 200. Voltando a fechar acima dos R$12, teria um padrão de retomada de alta, mirando mais uma vez a média de 21 dias, a casa dos R$13,80, R$14. Ou o topo na faixa dos 16. Por outro lado, um fechamento negativo amanhã, perdendo pelo menos o corpo do candle, na casa de 11,60 ali, passa a ser o suporte imediato, teria um sinal de continuidade da baixa. O IFR parou de cair, está fazendo o que a gente chama de divergência de alta, o que é um bom sinal para a Vale. Então, provavelmente ela vai retomar pelo menos um repique, aí parece que é o que vai acontecer com a Vale, um repique para cima nos próximos 2 ou 3 candles. Em relação aos destaques da Bolsa, o IBX100, a maior alta do dia ficou com Qualicorp, Qual3, subindo 5,4%. Ela fez um pivô de alta, ela já vem trabalhando acima da média de 200 e de 21, mesmo com o IFR acima da linha de sobrecompra, favorece a continuidade do movimento. A gente só vai ter um alerta de realização caso o IFR volte a fechar apontando para baixo. Essa formação, a princípio, está mirando a região dos 17 até 17,84 por expansões de Fibonacci, só voltando a ter uma sinalização de baixa se perder o 16,07, que foi o topo recente que pivô de alta, né? A segunda maior alta ficou com múltiplos, MPLU3, teve uma alta de 3,6%, depois de testar a média de 200 como suporte, arremeteu para cima, já está testando a média de 21,3678. Se passar, vai favorecer o teste do topo nos 39,11. Para a retomada de queda, o ideal seria perder a média de 200, que virou o grande suporte, 33,5, abaixo disso seria sinal de reversão da tendência. IFR favorece altas, o mercado dela está interessante, o volume chegou a ficar bem forte ontem, hoje nem tanto, então pode ser que ela pare por aí nessa média de 21 no curtíssimo prazo, MPLU3. Terceira maior alta do dia ficou com PDGR3, subiu 2,6%, está em tendência de baixa no longo e no curto prazo, porém encontrou um fundo triplo nessa região aqui dos R$3, um pouquinho abaixo aqui tem suporte, 2,90, 2,88. Ontem fez um doji já com corpo azulado, hoje voltou a fazer um candle azul acima do fechamento anterior, favorecendo pelo menos um repique em direção à média de 21. Deve testar a casa 3,40, 3,50 nos próximos 2, 3 dias. E se perder o fundo ali em 2,85, acelera a queda, né? Volta a retomar o padrão de baixa.
Nas quedas, o Usiminas foi a líder de quedas hoje, o ZIN 5 teve uma queda de 7,3%, abriu com gap de baixa, fechou em queda, deixou até uma sombrinha inferior. Se voltar a fechar acima do gap aqui, teria um sinal de repique, a resistência ficou na casa 203, 204. Acima disso, teria um sinal de repique até a média de 21 na casa 2,35. E aparentemente continua a queda. Deve voltar a testar ou perder 1,80, mirando o fundo em 1,66. Via Varejo, VVAR11, foi a segunda pior do dia, caindo 6,3. Ela vem em tendência de alta no longo prazo, acabou de perder a média de 21, revertendo a tendência de curto prazo para baixa. Tem próximo suporte em 5,90 e depois na média de 200, perto dos 5,11. Provavelmente vai testar esses pontos. Caso feche acima dos 6,72, retomaria sinal de alta. Via Varejo ainda com sinais de baixa, até pelo IFR descendente. A terceira pior do dia no IBX 100 ficou com CSN A3, que vem fazendo candles de baixa um atrás do outro, né? O grande suporte dela está nesse fundo em 5,91, próximo da média de 200, e parece que vai testá-lo. O primeiro suporte agora em 6,84, também está chegando perto. Para algum sinal de alta, o IFR teria que sair da região de sobrevenda, apontar para cima, e ela fechar acima de uma máxima anterior. Hoje a resistência ficou em 7,77, um fechamento acima desse patamar vai favorecer uma entrada contra a tendência, pensando apenas num repique. Tendência ainda de baixa clara para CSN A3, que é o 4,59. Fechando as análises com o dólar M16. Ontem ele fechou bem forte, perto da máxima, rompendo as médias, né, mostrando uma sinalização de alta no curto prazo. Hoje subiu bastante, foi buscar 3,630, marcou uma resistência, depois desceu muito e fechou na mínima, largando uma estrela cadente, é um candle normalmente de baixa. Deve continuar aqui a da manhã, perdendo 3,572, vai favorecer fechar o gap que ele deixou na casa do 3,510, ou mesmo testar o fundo em 3,455. Para alguma sinalização de retomada de alta, seria bom ele ultrapassar o corpo do candle de hoje, na casa de 3,590. Acima de 3,590 vai favorecer retomada de alta. O IFR está fazendo um zigue-zague ainda ascendente, não chegou a ficar sobrecomprado, mas fechou apontando para baixo. Se voltar a apontar para cima, reforça o sinal de repique de alta também contra a tendência a longo prazo para o dólar. Esses foram os destaques de hoje. Obrigado aí pela atenção de todos. Um abraço e até amanhã.